José Lino Souza Barros. Itatiaia, Rádio Vivo. O programa que respeita a sua inteligência. Ivan, bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje, garganta e seus problemas. Quais são as principais doenças que atacam a garganta? Bem, a garganta é basicamente composta das amígdalas e das faringes, né? E as doenças que atacam a garganta, basicamente, são as infecções, né? Ou por bactérias ou por vírus, né? Sei. Geralmente os problemas de garganta estão associados a problemas também no nariz e ouvidos, é isso? Isso. Isso pelo seguinte, porque no organismo tem o ouvido, o nariz e a garganta, tem a tromba de Eustáquio que comunica entre si. Então, quer dizer, o micróbio que está no nariz, ou na garganta, ou na faringe, ou no ouvido, ele pode circular livremente pela tromba de Eustáquio. Então, por isso que é muito comum a pessoa ter amigdalite, depois faringite, depois ter otite. Então, há sim uma correlação constante sobre isso. E os problemas de garganta são sempre resolvidos com a retirada das amígdalas ou não é bem assim? Bem, esse aí que é o ponto-chave da questão. Isso não é verdade. Porque havia um consenso antigo que é o seguinte, que as amígdalas, as infecções de amígdalas, com o tempo, o Streptococcus, que é o principal micróbio, lesaria o coração. Então daria os famosos sopros, e que mais tarde as pessoas teriam que ser operadas de coração. Então a retirada da amígdala, você retira a amígdala, existe na garganta 9 amígdalas menores, né? Que são as tonsilas. Então você retirando uma amígdala só, você não vai resolver o problema de quem tem infecções repetidas na garganta. Quer dizer, você tira a infecção da garganta, porque você tirou a garganta. Mas aí o indivíduo passa a ter faringite, passa a ter otite, passa a ter sinusite. Por quê? Porque o micróbio roda pela tromba de Eustáquio que se comunica entre si. Qual é a utilidade das amígdalas? Bem, as amígdalas é como se fossem duas sentinelas, né? Na porta do aparelho respiratório e do aparelho digestivo, né? Então ela está sujeita a todos os choques de ar, a todas as coisas químicas que o indivíduo ingere, né? Aos gelados, né? Então as amígdalas seria a defesa do organismo. Só que o pessoal confunde o seguinte, que as amígdalas são, no sentido genérico, são tonsilas. Então existem várias amígdalas, não só uma, não só as duas que a gente existe aqui, as duas bolas que toda mãe abre a boca do menino e vê. Quer dizer, existem outras. Então a retirada da amígdala simplesmente não evita que o indivíduo tenha infecções na faringe, no ouvido e no nariz. Existe uma crença popular de que a operação de amígdalas evita o reumatismo que ataca o coração. Isso é verdadeiro, né? Bem, isso aí que eu estava dizendo da outra vez e que nós chegamos a essa... eu vou te responder essa pergunta assim, com muitos elementos para a pessoa me entender. Quem está me escutando e que tem menino ou tem adulto que sofreu do coração por defeitos de válvula, né, que teve amigdalite frequente quando criança, o que acontecia? O indivíduo ia no médico, estava com amigdalite, tomava benzetacil, ia tomando benzetacil, sempre benzetacil. Depois o que acontecia? Acontecia que o médico falava, tem que tomar benzetacil até dos 8 anos, uma por mês, porque senão, para evitar que o Streptococcus passe para o coração. Né? Por causa de quê? Porque havia essa crença que você dando o benzetacil, você evitaria que a infecção de Streptococcus passasse para o coração. Isso não é verdade. Já está provado que quem tomava benzetacil constantemente não havia essa, como se diz, essa profilaxia. E eu trouxe aqui um pedacinho que eu vou ler aqui de um professor da USP, o professor Decu, que dizia o seguinte a respeito disso. A oportunidade e a necessidade da remoção dos focos de infecção, em particular das amígdalas, deve ser apreciadas com sensatez. Não há dúvida que a amígdala, mesmo doente, representa apenas parcela da zona infectada faringiana, com hierarquia muito variável na manutenção do que pode ser considerado um foco de infecção. E que, retirando as amígdalas, os focos persistem da faringe, a qual não pode se retirar. E os focos se renovam sem influência das amigdalectomia. Não parece haver dúvida também que, ao contrário do suposto, a remoção das amígdalas não altera o decurso da infecção streptocócica. O Streptococcus é o principal bactéria que ataca a garganta. Não reduz a incidência da doença reumática e não diminui o risco das doenças do coração. Desta forma, a sua remoção sistemática não encontra justificativa.
Em alguns casos, poderiam retirar as amígdalas, mas isso não deve fornecer aos médicos e às famílias dos enfermos uma falsa noção de segurança. Essas palavras não são minhas, são do professor Decour. Professor, qual é o tratamento na homeopatia para os problemas da garganta? Bem, na homeopatia, como é que você vai tratar de dor de garganta, de amigdalite na homeopatia? Bem, as pessoas que estão me escutando, as mães que estão me escutando, podem pegar o lápis e anotar o seguinte. Todo menino que tiver amigdalite, 90% se você der mercúrio solúbilis e beladona, mercúrio solúbilis C6 e beladona C6, 4 vezes ao dia, durante os 4, 5 dias, 3 bolinhas de cada, a infecção do menino vai sarar. Por quê? Porque a homeopatia, ela trata também local, né? Quer dizer, então, os principais remédios para tratar da garganta em meninos são a beladona, o mercúrio, como eu disse, epasulfo, fitolaca. Esses 4 resolvem quase todos os problemas de garganta. E quando o indivíduo tem só inflamação na garganta direita, o licopódio é o remédio supremo. Quando só tem inflamação na garganta esquerda, é o laquese. Bem, mas aí é uma resposta muito simplória, né? O indivíduo que está com a garganta doente, ele não está com a garganta doente, ele está doente com a garganta doente. Então o João que tem amigdalite, não é tratar da amigdalite do João. Eu venho falando muito isso aqui. Então como é que você vai tratar disso? O médico vai procurar um remédio que seria um remédio constitucional, que bateria com a individualidade do menino, seria o semelhante do menino. Além desse remédio, o médico daria os remédios para a crise. Né? Como é que é os remédios para a crise? O mercúrio e o beladona são os remédios gerais, são os 2 mais importantes. O indivíduo tem um febrão, o rostinho fica vermelho, né? A boca fica com mau hálito, mercúrio e beladona. Às vezes tem pus, dá epasulfo. Às vezes não melhora, dá o fitolaca junto. Então esses remédios resolvem o problema. Em segundo lugar, como é que o médico trata? Ele dá um remédio a posteriori para murchar a amígdala. Porque as amígdalas estão crescidas, mas quando o indivíduo cresce, as amígdalas murcham. Mas a homeopatia tem recurso para fazer com que as amígdalas murcham. Seria uma segunda etapa. Uma terceira etapa, o indivíduo que tem muitas dores de garganta repetida, seria dar o remédio do próprio micróbio, que é o Streptococcus, que faz a inflamação da garganta. Então você daria, no caso, como se fosse, alopaticamente, seria como se fosse uma vacina. Só que a homeopatia não tem vacina. É parecido com a vacina. Pegaria o Streptococcus, ia diluindo o Streptococcus, e depois faria o remédio de bolinha, ou de globos, ou de gotas, e daria para os meninos, que na maioria dos casos que tem isso. Quando o indivíduo não melhora com esses remédios ainda tem um recurso de fazer o remédio com Streptococcus vivos. Quer dizer, pega o Streptococcus vivos, que é o remédio principal, e dá para o menino. Além disso, você ainda poderia tirar o pus da garganta e fazer o próprio remédio da autorresistência para as pessoas que têm inflamação de garganta. Existem maneiras de prevenir essas crises frequentes na garganta? Bem, essa pergunta entra junta com a outra, né? Então, olha bem, como é que é a história? As mães estão me escutando, a história é o seguinte: o menino tem amigdalite aguda. Então, corpo médico, 40 graus de febre. Então, o médico dá bezetacil, benveoral, binotal, parará. Passa um mês, outra crise. Ela volta no médico, os mesmos remédios. Um mês, outra crise, outro remédio. Aí a mãe enfara, muda de médico, né? Mudou de médico. Aí vai no médico, qual antibiótico já tomou? Esse. Então ele já dá outro, que é o mesmo nome químico, mas que nome comercial é diferente. Então, outro remédio. Passa um mês, a mãe enfara, vai na farmácia e já compra o remédio direto. Não é isso? Bem, passa mais um tempo, a mãe escuta a comadre, a vizinha fala assim: não, leva o médico no médico de garganta. Ela vai no médico de garganta. Aí o médico fala assim: esse caso tem que tirar a garganta. Bem, então é o seguinte: a prevenção isso é o que acontece, né? Todas as mães que estão me escutando sabem disso. Acontece isso. Não estou mentindo, todo mundo sabe disso. Bem, como é que você vai prevenir? Você vai tratar da pessoa, além do que eu disse nessa pergunta anterior, que o Zé Lino me fez. Quer dizer, você teria que tratar do Fábio ou do Antônio, que tem a garganta inflamada. Então você vai tratar do indivíduo. Quer dizer, com certeza você faz com que as crises vão se espaçando, né? Vão se espaçando. Depois eu vou dar um exemplo aqui de um caso grave que eu tratei, para as pessoas terem ideia como são as coisas. As crises vão se passando, diminuir de intensidade, e o indivíduo fica curado com certeza. Como é que a homeopatia trata as crises de garganta, hein? Bem, as crises é como eu já falei essa pergunta aí. Quer dizer, basicamente, se a pessoa tem uma crise de amigdalite
e vai na farmácia. Que remédio que ele vai tomar? Se ele não quer ir no médico, não tem dinheiro para ir no médico, como é que ele faz? Vai na farmácia homeopatia e compra beladona C6 e mercúrio solúvel C6. Glóbulos. Então toma aí 3 bolinhas de cada, 4, 5 vezes ao dia, durante 4 dias, a garganta em 90% dos casos está sarada. Mas na homeopatia, é como eu venho repetindo aqui, o indivíduo precisa tratar dele. Né? Não é, por exemplo, assim, por que o indivíduo toma antibiótico todo mês e não sara? Porque está tratando da garganta inflamada, não está tratando da pessoa que tem a amígdala inflamada. Então ele não vai melhorar, ele vai tomando antibiótico, tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não sara. Então deixa eu te dar um exemplo aqui, Zé Lino, de um caso que eu tratei, um caso interessante. Esse é um caso do menino que eles levaram o caso até para os Estados Unidos. O menino nasceu, não vou falar o nome do menino por razões óbvias. O menino nasceu, ele tinha a laringe e a faringe era paralisada. A base do pulmão não se mexia. O menino ainda tinha paralisia facial congênita. O que aconteceu? Esse menino tinha uma baixa resistência e teve 6 pneumonias. Tomou antibiótico tal, foi para o hospital, teve úlcera de córnea, de que eles colocam o paninho no olho para não deixar a secreção lacrimal. Bem, em outubro de 87 ele parou de ter crise de pneumonia, mas passou a ter amigdalites agudas, frequentes, febre de 40 graus, convulsão, a mãe ficava louca. Bem, então esse menino foi tratar com homeopatia. Fez exames de imunologia para saber se ele tinha baixa de resistência. Você fez tudo. Levaram o caso para os Estados Unidos. Mandaram o caso. Bem, então como é que a homeopatia tratou desse menino? Esse menino foi tratado. Quer dizer, ele tomava os remédios da crise, que era o mesmo, né? Ele tomava mercúrio, o Epasuf e o beladona, que eram os remédios da crise. E ele tomava um remédio constitucional, que no caso do menino era o fósforo. Por quê? Porque esse menino ele tinha, por exemplo, no mental dele, quer dizer, eu tratei do menino, não tratei da amígdala do menino. Então ele tinha, por exemplo, casos interessantes, por exemplo, ele sonhava com fogo. O menino de 7 anos, ele tinha sonho de fogo, né? Outra coisa, ele tinha sonhos de ladrão constante, né? Quer dizer, então esses 2 sintomas mentais, mais os sintomas físicos locais, nos levaram a dar um remédio chamado fósforo, que era o remédio que cobria a individualidade do menino. Quer dizer, então eu vi esse menino mais umas 4 vezes de 3 anos para cá, esse menino nunca mais teve crise, as crises foram diminuindo, a mãe ficava louca. Quer dizer, o menino está curado, apesar de ser um caso grave e um caso complicado. Algumas perguntinhas de ouvintes. Marlene, que mora no Serrano, diz o seguinte: a filha dela de 7 anos tem sinusite, pergunta se pode ser tratada pela homeopatia, e o filho de 9, desde os 4, faz xixi na cama. Pergunta se pode também resolver isso através da homeopatia. Bem, Marlene, são todas dois casos que a homeopatia é praticamente soberana, né? A sinusite é muito fácil, né? Tratar com sinusite, principalmente a pessoa nova que não tomou ainda cortisona, que não pegou muito remédio, não pingou muito remédio no nariz, é bem mais fácil. Agora, como é que você trata disso? Não é eu te receitando um remédio aqui pelo microfone, eu posso receitar. Quer dizer, 70% da sinusite saram com cálice bicrômico e hidraste canadense. São 2 remédios de homeopatia. 70% saram. Mas acontece que às vezes você tem que dar um remédio geral para o indivíduo. É uma coisa que eu repito sempre aqui, que as pessoas estão sempre acostumadas com a alopatia, então assim, eu quero um remédio para tal coisa, um remédio para dor de dente, um remédio para dor de barriga, um remédio para dor de garganta. Não é bem assim. Bem, xixi na cama, quer dizer, a chamada enurese noturna, né? 90% desses casos em crianças são casos psicossomáticos, psicológicos, né? E aonde a homeopatia entra soberanamente, né? Você poderia dar também o beladona e o benzoic ácido, C6, todos 2, 3 bolinhas 4 vezes ao dia, beladona C6 e benzoic ácido, que com certeza o menino vai melhorar. Agora, se ele não melhorar, porque teria outras coisas que a gente teria que esclarecer também. Dalzir, que mora no Santa Helena, diz que a esposa dele sofre de artrite reumatoide, toma Guaiacum Bionium. O nome é esse? É esse mesmo. Pergunta se esse remédio tem efeito rápido. Bem, esse remédio não tem efeito rápido, porque esse remédio, apesar de ser um remédio homeopático, é um remédio composto, um remédio misturado de homeopatia com fitoterapia. Agora, a artrite reumatoide, vai ter uma terça-feira aqui que nós vamos falar sobre as artrites e a homeopatia. Quer dizer, a artrite reumatoide é uma doença grave, porque o indivíduo acaba tendo que tomar cortisona, que é um santo medicamento alopático. Agora, você ter artrite reumatoide e tomar só esse remédio, você com certeza não vai sarar, porque você precisaria de fazer um estudo da Dalzir, né? O que aconteceu com ela? Quando ela aconteceu? Quando ela teve essa artrite reumatoide, né? O que aconteceu com ela? Isso é que é importante.
Roberto, que mora na Floresta, pergunta qual é o melhor remédio para emagrecer e para combater a crise de drepanocitose. Bem, drepanocitose é uma doença que lesa as hemácias, né? E geralmente dá mais em pessoas da raça negra, então descendente de negro. Então a pessoa tem uma lesão nas hemácias, né, do sangue, que é congênito. Então dá uma dor na perna forte, às vezes o indivíduo tem anemia e tal. Bem, essa crise de drepanocitose, o médico homeopata teria que estudar como é que é a crise, para ele te dar um medicamento que serviria para Roberto, que daria a crise de drepanocitose. Bem, melhor remédio para emagrecer? Essa é uma pergunta que, se eu soubesse dessa resposta, eu seria um mágico e um milagroso, né, Zelino? Qual o melhor remédio para emagrecer? Quer dizer, o melhor remédio para emagrecer é comer menos, né? Agora, remédio para emagrecer não existe na homeopatia. Existe um tratamento médico do indivíduo que está gordo, que seria uma doença. Agora, na alopatia tem muitos. Tem o Modorex, tem Inibex, tem Hipofagin, tem vários remédios alopáticos para emagrecer. Débora, que mora na Floresta, também fala nisso. Diz que a filha tem 15 anos, pesa mais de 60 quilos, 1,60 m de altura e pergunta qual é o tratamento de emagrecimento. Se é à base de remédios e se tem alguma contraindicação. Bem, nós já falamos aqui em 2 sessões, dois programas, sobre emagrecimento, que é um tratamento complexo e tal. Como é que é o tratamento de emagrecer? É muito difícil de dar essa resposta em 1 minuto aqui. Tem remédios de homeopatia que não são para emagrecer, são para a Débora que está gorda. Quer dizer, o remédio de homeopatia não tem contraindicação. Agora, existe muito remédio para emagrecer que o pessoal fala que é de homeopatia, que não é homeopatia. Isso é outra história. Quer dizer, o indivíduo fala que é remédio de homeopático e o indivíduo não é remédio homeopático. Quer dizer, o seito come gato por lebre. Ângela, que mora no Caiçara, pergunta se a flor é Camboatá ou Camboatá? Camboatá. Camboatá. É boa para emagrecer? Quer dizer, é outra pergunta também que é difícil responder, né, Ângela? Quer dizer, essa pergunta que eu estou te falando vai em cima da outra. Quer dizer, o indivíduo está gordo, por que ele está gordo? Ele tá desequilibrado por alguma maneira. Então ele precisaria de se equilibrar. Não é fazendo dieta do chá, dieta da lua, dieta da água, dieta do gordo, só é gordo quem quer, que você vai emagrecer. Você teria que fazer um tratamento de você. Aí você teria chance de emagrecer. Então vai até a próxima terça, né? Obrigado, Zelinho. Bom dia. Bom dia. Ivan Coelho Maciel é um médico homeopata que às terças-feiras conversa conosco. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do Dia do Hemofílico com a presidenta do Centro dos Hemofílicos de Minas, Gelsa de Freitas Teixeira Parisi. Já, já. Seu programa especial de todas as manhãs. Rádio Vivo Itatiaia, Rádio Vivo Itatiaia, Rádio Vivo Itatiaia. Joselina. São 10h17, repetindo. Hoje, terça, é dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zelino. Nosso assunto de hoje é reumatismo e homeopatia. Afinal, o que é o reumatismo que a gente só sabe que dói e que incomoda muito, hein? Bem, o reumatismo é uma expressão grega, né? Que antigamente dizia que era um muco, um catarro que cairia do cérebro, né? E desceria para as articulações e as outras partes do corpo produzindo dor. Quer dizer, então isso é uma teoria antiga, né? Quer dizer, dizendo isso. E realmente, até hoje, quer dizer, o reumatismo seria uma doença imunológica de causa hereditária e que assim, que não existe, quer dizer, existe algumas correlações com alguns problemas infecciosos, mas na verdade a grande maioria dos reumatismos são doenças imunológicas e hereditárias, quer dizer, são indivíduos que nascem predispostos a terem reumatismo. Quais são os sintomas do reumatismo? Bem, o reumatismo, o sintoma básico do reumatismo é a dor, né? Quer dizer, a dor e o adormecimento de algum segmento do sistema músculo-esquelético, né? Quer dizer, então, a dor, a rigidez e a inchação são os 3 sintomas básicos do reumatismo. Doutor Ivan, quais são as diferenças básicas entre o tratamento para o reumatismo na alopatia e na homeopatia? Bem, essa que é a grande diferença. Então, deixa eu dar uma explicação bem simples para o pessoal entender bem. Bem, o que o indivíduo que tem reumatismo é um indivíduo desesperançoso da vida. Ele vai no médico e o médico fala, você tem reumatismo tal. Aí o que acontece? Começa a via cruz dele. Analgésico, né? Antineurágico, antirreumáticos, aplicações quentes, coletes ortopédicos, tração, né? E começa a tomar Profenide, Naproxen, Voltaren, Indocide, supositório, até chegar na cortisona. Quando ele chega na cortisona, o que acontece? É um indivíduo que ele está
irremediavelmente perdido. Dificilmente ele terá volta. A cortisona vai levá-lo a vários problemas colaterais, ele vai ficar inchado, ele vai ter dificuldade de estômago, o rim vai funcionar mal, e é um problema sério a cortisona. Bem, nesse caso, ele vai no homeopata. Aí como é que o homeopata vai encarar um indivíduo com reumatismo? Ele encara da seguinte maneira. Bem, se o indivíduo chega no homeopata com uma dor aguda, quer dizer, o homeopata que sabe que ele tem que individualizar o doente para tratar bem dele, para ver se ele melhora o indivíduo, se ele reequilibra o indivíduo, ele não vai ficar preocupado nesse momento com as tensões do indivíduo, com as suas angústias, com seus sonhos, com seus hábitos alimentares, porque a dor é um problema mais importante. Então ele terá que saber como é que é o tipo da dor. Se a dor é em repouso, se a dor é em movimento, se a dor tem relação com a relação sexual, se a dor tem relação com a chuva, tem relação com o calor, se é de dia, se é de noite e assim por diante. Bem, o que vai acontecer aí? Então o médico, nesse caso, ele vai tratar da crise do indivíduo. Agora, em contrapartida, ele terá que abordar o indivíduo assim numa segunda etapa para tentar individualizar o indivíduo assim no geral, para ver se ele melhora o indivíduo no todo. Então eu vou dar 2 exemplos aqui rápidos para o pessoal entender bem. 2 exemplos tratados diferentemente, como é que foram tratados. Então olha bem, o primeiro é de uma senhora uma senhora de 75 anos, que tinha osteoporose e osteofitose. O que é osteofitose? Osteofitose são os famosos bico papagaio. Tratava, não melhorava. Então em 84 ela me procurou. Então nesse caso ela não tinha quase sintoma nenhum orgânico na época, mas tinha uma riqueza de sintoma mental. Então ela tinha os sintomas mentais, por exemplo, ela tinha uma mágoa silenciosa, uma sensação de abandono, tinha medo de altura, medo de lugar fechado e era muito ciumenta. De acordo com esses sintomas, nós chegamos a um medicamento chamado Pulsatila. Bem, passou um certo tempo, então ela foi medicada com Pulsatila nigricas C12. Passou um certo tempo, a doente veio do ortopedista com muita dificuldade de andar por causa da osteoporose. E o ortopedista tinha receitado para ela fisioterapia e Staporos. A doente então me contou que a dificuldade de andar dela tinha começado depois que a filha com a qual mora disse que ia aposentar e começar a viajar para aproveitar a vida. O que aconteceu? A doente, mostrando uma sensação nítida de abandono, piorou. Quer dizer, ela piorou. Conclusão, nós receitamos Pulsatila de novo. O que aconteceu? 15 dias depois ela volta para mim e diz: doutor, eu agora não fiz fisioterapia, estou ótima, estou andando normalmente, muito feliz da vida e a minha inteligência voltou. Esse foi um caso que os sintomas mentais foram os mais importantes. Bem, agora eu vou contar o outro caso que foram os sintomas locais. A doente não tinha nenhum sintoma mental, só 2 sintomas. E dizia o seguinte, era uma senhora de 63 anos, isso foi em junho de 65, que tinha sido operada do menisco esquerdo há 11 anos. Nunca mais melhorou, teve uma artrose no joelho e que fazia todos os tratamentos alopáticos sempre com dificuldade de andar. Consultou 3 ortopedistas famosos em Belo Horizonte, que fecharam o diagnóstico. Somente uma cirurgia melhoraria o caso dela. Ela não quis operar, procurou homeopatia. O que ela sentia na época? Ela tinha uma dor intensa e nós procuramos, no momento, analisar a dor e caracterizar a dor dela. Então a dor dela era o seguinte: o movimento piorava a dor, o frio piorava a dor, a umidade piorava, o calor local piorava, a chuva piorava. E o sintoma mental, ela tinha o quê? Ela era uma mulher muito conscienciosa, assim, que muito autoritária, não admitia contrassenso, não admitia... Era isso. Bem, receitamos para ela arsênico, briônia e dulcamara. O que aconteceu? 90 dias depois, a doente voltou dizendo que está muito bem, andando para todos os lados sem nada sentir. Isso foi em 85. Eu vejo essa doente sempre. Ela é de Ferros, aqui no interior de Minas. E agora eu estou sempre vendo, ela está sempre boa, quer dizer, mostrando como a homeopatia, vendo o reumatismo de 2 abordagens, como é que ele pode identificar os casos. Doutor Ivan, o reumatismo tem cura? Não, o reumatismo não tem cura. O reumatismo não tem cura por quê? O reumatismo é uma doença imunológica hereditária. Então é o seguinte, o indivíduo como ele nasce com a predisposição para ter câncer, para ter infarto, ele nasce com a predisposição para ter reumatismo. Agora, o enfoque homeopático é que tenta reequilibrar o indivíduo, fazendo com que ele viva melhor com que a doença que ele fatalmente vai ter. Então o que vai acontecer? Viva melhor e sem os efeitos colaterais, né?
Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O meu sogro tem reumatismo há 30 anos. Tirou todos os dentes, falaram que era foco, fez tratamento em pós de cauda, em todos os lugares de estação de água, tomou cortisona, buscou remédio na França, quer dizer, já teve hemorragia digestiva umas 2 a 3 vezes por problema de cortisona, usa meticorten há 30 anos, quer dizer, então a qualidade de vida dele é péssima. Quer dizer, nem tem jeito de se abordar com homeopatia mais, tem 30 anos que ele usa meticorten, não existe mais possibilidade, quer dizer, ele está selado a viver com as contraindicações da medicação alopática. Quais são as consequências do reumatismo? Bem, as consequências sociais do reumatismo são muito drásticas, né? Quer dizer, o reumatismo recuperte sem dúvida, representa sem dúvida grandes causas de perda de trabalho, levando o país a um grande prejuízo. Isso do ponto de vista econômico. Agora, do ponto de vista social e de qualidade de vida das pessoas, ele invalida as pessoas, põe as pessoas aleijadas, põe as pessoas com dedos defeituosos. Quer dizer, um indivíduo que toca violão, tem um reumatismo deformante na mão, como é que ele vai tocar violão? Ele não toca violão, né? Um indivíduo que joga um basquete, por exemplo, o Christian Barnard, aquele cirurgião de coração que fez o primeiro transplante de coração, parou de operar coração porque deu uma artrite e não podia operar mais. Quer dizer, então, as consequências do reumatismo são muito graves. Foi dito que o reumatismo é uma doença hereditária, exatamente, exatamente. Existe uma crença popular de que o reumatismo provoca problemas no coração. Isso é verdadeiro, é? Bem, isso eu só consegui entender depois que eu estudei homeopatia. Quer dizer, por que o reumatismo provoca doença no coração? Deixa eu dar a explicação para vocês entenderem claramente. O reumatismo, existia um professor francês que dizia que o reumatismo, ele lambe as articulações e morde o coração. Então é um negócio muito fácil. Por quê? Lamba as articulações e morde o coração, provocando lesões nas válvulas mitral, aórtica, de preferência. Bem, por que isso? Porque, do ponto de vista alopático, quando o indivíduo tem uma dor reumática e um reumatismo, ele toma um analgésico, toma um antirreumático que faz com que a dor desapareça. O que acontece? Do ponto de vista filosófico de homeopatia, as doenças curam de dentro para fora. Quer dizer, se as coisas estão nas articulações, e está no conceito normal da homeopatia. Se você joga para dentro, o que vai acontecer? Você joga a doença para dentro e ela vai para os órgãos mais importantes. Como o reumatismo tem um tropismo cardíaco, então é muito comum você pegar um indivíduo que tem a doença reumática, né? Tem doença reumática que nós falamos aqui na semana passada. Ele tem uma doença reumática. Aí começa a tratar. Toma meticorten, toma benzetacil de 5 em 5 dias, depois passa a tomar benzetacil de mês em mês, e o médico fala, tem que tomar benzetacil até dos 8 anos de idade. O que vai acontecer? Passa um certo tempo, o médico, naquela vã ilusão alopática que um doente está curado, porque não tem mais sintoma do joelho, o que ele faz? O que ele vai fazer? Ele fala assim, não, você está curado. Passa um tempo, aparece um sopro no coração do indivíduo. Quer dizer, mostrando o tropismo da doença reumática para o coração. Algumas perguntas de ouvintes. Leda, que mora no Prado, pergunta quais são os sintomas de artrite reumatoide. Bem, a artrite reumatoide, o sintoma de artrite reumatoide é a dor, né? A inchação nas pequenas articulações e a rigidez, né? Principalmente a rigidez matinal. Agora, como é que você vai tratar? Como é que você vai tratar disso? É exatamente o que eu falei aqui. Tem um tratamento local e tem um tratamento geral. Seria o tratamento para tratar da pessoa, quer dizer, da Leda que tem artrite, né? A mesma ouvinte, Leda, pergunta se conhece o chá Três Quedas, que é bom para rins e reumatismo. Não conheço o chá, porque o chá é fitoterapia, né? Alguns chás eu conheço, mas esse eu não conheço. Então não posso dizer para você se é bom ou ruim. Lourdes, que mora no Dom Joaquim, tem enxaqueca sempre perto da menstruação, antes ou depois. Pergunta se há remédio para isso na homeopatia. Bem, um dia, numa terça-feira que nós vamos falar sobre esse assunto, sobre enxaqueca com menstruação e menopausa. Bem, agora, tem remédio para isso? Tem. Agora, nós precisamos saber que tipo de enxaqueca, como é que é a característica da enxaqueca. Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, se a pessoa tem vômito, se ela melhora no quarto escuro. Quer dizer, então é complexo, não é tão fácil igual você está imaginando. Agora, tem remédio na homeopatia, que vai tratar de Lourdes e tratar da sua enxaqueca também. Quer dizer, qualquer médico homeopata que você consultar, ele vai resolver seu problema com certeza.
Ivanilde, da Boa Vista, pergunta se existe algum remédio bom para micose. Ela diz que tem uma micose de piscina há 10 anos e não consegue curá-la. É interessante, né, Ivanildo? Esse caso eu já... Uma vez me fizeram essa pergunta aqui. Então você vai lá no médico, ele te receita Hebrin, Dactarin e tal, e não passa. Por que não sara? Porque você tem uma tendência para ter a micose. Então como é que você vai sarar? Tratando de Ivanilde, né? E às vezes o médico homeopata, ele retira a micose, raspa, leva no laboratório, para quê? Para fazer um remédio da própria micose, para te dar resistência. Então não é só falar assim, toma isso. Não vai adiantar nada. Você já usou Dactarin, Hebrin, loção, pomada, que é alopático, e não sarou até hoje. Lúcia, que mora na Boa Vista, diz que a filha dela tem febre reumática. Primeiro ela pergunta o que é isso, quais são os riscos, até quando terá que fazer tratamento com Bezetacil, exatamente. Bem, febre reumática que eu falei aqui agora, respondendo essa última pergunta que o Zé Lino me fez, a respeito de se o reumatismo ataca o coração, o risco do reumatismo, da febre reumática, é atacar o coração. Quer dizer, exatamente o que eu disse, essa pergunta da Lúcia aqui está respondida nessa resposta que eu dei aqui agora. Alopaticamente, os alopatas, eu também já tratei muita gente com alopatia, com doença reumática, eu também sou cardiologista. Quer dizer, o Bezetacil teria que ser tomado até dos 8 anos. Né? E às vezes, em gente de alto risco, às vezes tomar o resto da vida todo mês. Fátima, que mora em Ipanema, pergunta... Não, ela pede para repetir o nome do remédio para dor de barriga em bebês. Sei, tá certo. O remédio chama Colosintes. Colosintes. C6 gotas. Você pode dar 5 gotinhas, 4 a 5 vezes por dia, e sempre não esquecer de pôr um pouquinho de açúcar, porque o remédio tem um gostinho de álcool, e o bebezinho não chupa bolinha. Então você tem que dar as gotinhas para ele. Colosintes C6. Gotas. Tereza, que mora na Floresta. Outro dia... Doutor Ivan falou